Como enfrentar uma abertura inglesa? Antes de tudo, eu sou o André Basso, treinador de xadrez. Se você já enfrentou a inglesa, não tem planos, não tem nenhuma ideia para jogar contra ela, nesse vídeo eu vou te ajudar analisando uma partida que eu joguei ontem num torneio presencial, torneio contra a cidade de Campinas, interior de São Paulo. E bem interessante, joguei essa partida contra o Eduardo, eu conheci ele após a partida, acabamos conversando um pouco, e ele deu a ideia de eu fazer um vídeo dessa partida, e autorizou contar a história dela para vocês. E vai ser muito bacana que com essa partida você vai entender algumas opções, algumas ideias para você jogar contra a inglesa. Se você não tem um plano, não tem nenhuma. Como você inicia, eu vou te trazer uma ideia muito, muito legal nesta partida aqui. O Eduardo jogou de branco, jogou lance C4. E contra a inglesa tem várias formas de você jogar, tá? Pode jogar o cavalo F6, pode jogar aqui com E5, às vezes até D5 é possível, C6. Mas aqui eu joguei o C5, que é a posição conhecida aí como a variante simétrica, né? Só que eu não vou jogar uma variante simétrica, logo logo já vou começar a mudar um pouco os lances. Veio G3, cavalo F6 e bispo G2. E aqui é tudo bem comum. Jogadores de inglesa fazem muito essa ordem de lance. Mas agora eu já mudo, não vou para uma variante simétrica, que eu jogo lance D5. E é muito difícil aqui o jogador de brancas fazer algum lance que não seja captura. Porque depois de peão captura, vem o lance cavalo C3. E é aqui que vem a surpresa que eu gosto de jogar no tipo de posições, que é o lance cavalo C7. Eles vão falar, mas cavalo C7, que lance estranho, né? Porque o cavalo já foi para F6, foi para D5 e agora para C7. São três lances de cavalo na abertura, né? Mas o cavalo C7 ele tem uma função muito, muito legal nessa posição. Qual que é a ideia? A ideia aqui é que eu vou jogar o lance C5 e depois de E5, esse cavalo tem uma função muito bacana. Primeiro, muitas vezes vai proteger a torre, vai controlar a casa fraca que ficou em D5 e esse cavalo tem muitas opções de manobra, às vezes por E6 também. Então é uma peça que fica muito útil na casa de C7, que é uma casa um tanto quanto menosprezada nessa posição. Cavalo F3, cavalo C6, D3 e agora E5. E eu estou praticamente jogando uma formação Marox. Se você conhece a Marox, né, muitas vezes usada contra a siciliana, que joga com E4 e C4, porém de pretas, né? O que é algo um tanto quanto exótico aí nas posições. Mas tem uma ideia muito bacana e se você não sabe jogar contra a inglesa, essa abertura, essa defesa de pretas pode ajudar muito. Ok? Aqui eu segui com bispo E7. Não faz sentido o bispo D6, né? Não fico batendo num muro de peões. B3 ele jogou, eu joguei roque. E veio aqui o lance bispo B2. A minha ideia nesse tipo de posição é muito provavelmente jogar um lance como F6 e depois tentar até possivelmente um ataque aqui na ala do rei. É muito possível também lances como cavalo D4 e vou aos poucos melhorando a posição, jogando com mais espaço até. Mas aí eu faço um lance que é um tanto quanto provocativo, que é o lance B6. E parece que B6 é um grave erro, porque o bispo indiretamente ataca a nossa torre, né? E muitas vezes acontece um lance igual o Eduardo fez, que é jogar o lance cavalo por E5. Esse lance aqui não é um bom lance, porque depois que cavalo por E5 e bispo por A8, detalhe que nem o daquele cavalo que veio aqui para C7. Então, ele ainda defende o ponto A8 e tem cavalo por A8. E aqui a posição ela já é bem melhor para o jogador de pretas. Trocou-se aí uma torre e um peão por duas peças, mas o detalhe qual que é? Aqui eu tenho total controle de casas brancas, né? E o nosso bispo de casas brancas está muito fácil de ser ativado. Outro detalhe importante, nosso cavalo está muito próximo do ataque também. E nossa dama também é muito fácil de manobrar, trazer ela para a posição. E em compensação, a torre que ele tem a mais, ela está completamente sem jogo nesse momento, né? E aqui jogo o lance E4. E4 é um lance estranho, porque perde o controle de F3, né? E aqui já surge ideias, por exemplo, nessa posição eu já estava imaginando como aproveitar essas casas fracas, né? O meu lance que eu pensei era cavalo por peão, e realmente já fica muito bem na posição. Mas eu gosto de criar um pouco de complicações nas partidas, e aqui eu joguei o lance bispo H3, que é um lance que não é o melhor, mas ele cria um pouco de complicação. Por exemplo, se jogo um lance natural como torre 1, eu jogo bispo G4, e quando voltar, quer dizer, a dama não pode, tem que tirar a dama, né? Por exemplo, dama C2, eu jogo cavalo F3.
E temos o tema do duplo, né? Foi essa a ideia que eu tive durante a partida. E era uma partida de 12 minutos, né? Então acontece da gente deixar passar alguma coisa. No caso, a gente jogou cavalo D5, né? E cavalo D5 é o lance que me preocupou um pouco, porque depois de cavalo D5, eu até calculei a ideia de capturar a torre, mas seria uma linha bem confusa, porque o que eu calculei? Teria bispo por E5, eu teria que retornar com o meu bispo, ele teria um lance como dama H5, e parecia que ele ia ter um pouco de iniciativa. Então, por conta disso, joguei bispo D6, que não é o melhor na posição, mas segura tudo aí. E continuo com a ameaça na torre. E se a torre dele sair, eu jogo de novo o bispo seguido de cavalo. E ele jogou o torre 1. E aí veio o bispo G4, torre 2. Não tem pressa para tomar a torre, ela está cravada na posição. Eu joguei cavalo C7. E o cavalo E3. Poderia jogar bispo F3 e demorar um pouco mais para tomar a torre, mas eu não vi necessidade, já fiz bispo captura, dama captura, e aqui nós já temos a posição com vantagem material, né? Temos aí um cavalo por um peão. E qual que é a ideia aqui? A ideia é consolidar a posição. E para consolidar, a melhor forma seria eu conseguir trocar bispos, né? Por isso eu fiz o lance cavalo C6, que tem a ideia de jogar bispo E5 e trocar material, simplificando totalmente a posição. Além disso, eu tinha ideia também de cavalo D4. Se eu tirar esse bispo de jogo, a posição está muito tranquila para jogar. E aqui ele tentou um recurso que teria na posição, que era bispo por G7. Mas acaba não funcionando esse tema tático, porque depois que rei captura e cavalo cheque, eu só não posso voltar o rei para G8, porque ele teria dama cheque e dama mate. Mas depois de rei H8, não tem muito o que fazer aqui, né? Lances de dama cheque, eu simplesmente jogo bispo E5. E se jogar dama aqui, eu posso jogar dama F6, por exemplo. Não teria nada na posição, né? Depois seguiria, por exemplo, cavalo E5 ou cavalo D4 e a posição seguiria muito, muito tranquila, né? Então, depois de cavalo F5, joguei rei H8 e ele fez F4. Aí eu joguei cavalo D4, tentando trocar todo o material e consolidar a posição. Ele fez dama B2, seguiu aqui bispo E7, G4 e bispo F6. E aqui ele acabou jogando G5, mas depois de G5 tem cavalo F3 e ganha a dama na posição e abandonou aí a partida, né? Mas isso aqui é uma ideia muito legal que você pode usar contra a inglesa. Essa é a linha que eu recomendo para meus alunos dentro da minha comunidade de aberturas. A comunidade de aberturas é um treinamento que eu tenho, que tem aula ao vivo toda segunda-feira, e você entrando hoje tem acesso a todas as aulas gravadas que já existem lá na comunidade de aberturas. Tem mais de 60 aulas lá dentro. Eu ensino não só como enfrentar a inglesa, mas também como você jogar a siciliana, como você jogar a italiana, a variante Alapim contra a siciliana e muitas outras recomendações e bem detalhadas. Assim, não são aquelas aulas de abertura que você aprende só os primeiros lances. São aulas que você aprende os primeiros lances, mas também vai aprender planos para fazer no meio jogo. E nessa posição da inglesa, tem uma aula muito importante pelo seguinte: quando cai nesse tipo de posição, nem sempre seu adversário vai fazer o lance cavalo por E5. Né? Aqui você precisa saber jogar quando não acontece isso, né? E aí você precisa conhecer como que funciona essa formação Maroxy de pretas. E lá dentro da comunidade de aberturas tem uma aula exatamente disso, com base de partidas, e você vai aprender exatamente como jogar essa posição. Então, se você quiser conhecer a comunidade de aberturas, entra lá e ter acesso hoje mesmo. Abaixo desse vídeo tem um link. Você vai conhecer como funciona o treinamento e pode começar hoje mesmo a treinar diretamente comigo. Combinado? Um forte abraço para você, fica com Deus e te espero aí nos próximos vídeos. Até mais!